Carla Tabaio, licenciada em Biologia Marinha pela Universidade do Algarve e mestre em Gestão e Conservação da Natureza pela Universidade dos Açores. Na Doca Pesca, Portos e Lotas S.A., desde 2015, tem desenvolvido projetos que transferem valor para o setor da pesca, nomeadamente através de projetos de valorização de pescado, como a Campanha de Cavala, Campanha do Carapau, Comprovativo de Compra em Lota SSL e do projeto A Pesca por um Mar Sem Lixo. Tem trabalhado também na promoção da literacia do oceano nos diversos ciclos de ensino, assim como em formações dirigidas a professores. Kátia Nunes, licenciada em Biologia Marinha na Universidade do Algarve e mestre em Ecologia Marinha pela FECUL. Está, de momento, a realizar um mestrado em Educação e Sociedade no ISCTE. Faz parte da equipa da ANP WWF desde 2018, onde integrou projetos de cogestão em pescas e ciência cidadã no programa de oceanos desta associação. É responsável pelo desenvolvimento e coordenação do Programa de Educação Ambiental da ANP WWF desde 2019, onde desenvolve e aplica metodologias com foco na educação não formal, sendo ainda responsável pela coordenação, capacitação e mentoria das equipas jovens do programa Generation Earth Portugal. Sejam bem-vindos ao webinar O Oceano que nos Alimenta, dinamizado pelo Estudo em Casa, Apoia e pela Escola Azul. O meu nome é Salvador e sou aluno do 6º ano, no agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, em Almada, de onde estamos a emitir este webinar. Boa tarde a todos, o meu nome é Maria e frequento o 11º ano no mesmo agrupamento de escolas que faz parte do programa Escola Azul. Somos embaixadores de Escola Azul. As nossas convidadas são as biólogas marinhas Carla Tabaio, que desenvolve vários projetos na Doca Pesca, incluindo a promoção da literacia dos oceanos nos diversos ciclos de ensino, e Kátia Nunes, responsável pelo desenvolvimento e coordenação do Programa de Educação Ambiental da ANP, Associação de Natureza Portugal, WWF. Neste webinar, iremos saber como as nossas escolhas alimentares podem fazer a diferença na proteção do oceano. Depois da apresentação, teremos um momento para perguntas e respostas. Quem está online pode colocar as suas dúvidas na caixa QIA. A gravação deste webinar ficará disponível na plataforma Estudo em Casa Apoia. Passo agora a palavra às nossas convidadas. Então, boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo aqui estar connosco e também via webinar. O meu nome é Carla, eu sou a Kátia. E nós hoje vamos falar um pouco de como é que o oceano nos alimenta. Então, eu venho da Doca Pesca, Portos e Lotas S.A., que é uma empresa do setor empresarial do Estado responsável pela primeira venda de pescado. O que é isto? É aquele primeiro momento em que os pescadores chegam no mar, têm que chegar a um local, descarregar, é feita a primeira venda nas nossas instalações em Portugal continental. Eu sou da Associação Natureza Portugal. A Associação Natureza de Portugal representa a WWF. A WWF normalmente é conhecida pelo símbolozinho do panda, normalmente é assim que as pessoas nos identificam, e é a maior organização não governamental de conservação da natureza do mundo. Estamos em mais de 100 países e também temos um escritório nacional. E agora avançando aqui um bocadinho para aquilo que estamos a falar hoje. Porquê é que é importante nós falarmos de consumo responsável de pescado? Porque quando olhamos para o pescado que nós comemos, se observarem nestas imagens, a maioria são douradinhos, atum, normalmente o atum em lata, salmão, bacalhau, dourada. A maioria deste pescado não é da nossa costa. E quando olhamos para o pescado que nós capturamos na nossa costa, normalmente temos a sardinha, que é muito consumido no verão, principalmente nos santos populares, o carapau, o biqueirão, a cavala e o polvo. Estas são as espécies que nós capturamos maioritariamente em Portugal. É importante também percebermos, eu sei que é assim um gráfico, pode às vezes ser um bocadinho mais difícil de interpretar, mas é só para termos a noção da quantidade de toneladas que capturamos de pescado e também da própria aquacultura, que tem vindo a crescer, se vocês observarem aqui, vou só passar aqui à frente da Carla, mas se vocês virem, a aquacultura tem tido algum crescimento, também é uma forma de nós
termos o consumo de pescado, e a pesca tem estado mais ou menos estagnada neste momento, tem mantido aqui este equilíbrio. Avançando, quando observamos vários países do mundo, percebemos que Portugal está em segundo lugar. Não sei se sabem, mas somos os segundos maiores consumidores de pescado por pessoa por ano. Não sei se tinham esta noção. E somos o maior da Europa também. Ok, avançamos. No entanto, nós capturamos cerca de 300 espécies na nossa costa. Nós temos 300 espécies que podemos experimentar e que há nas nossas águas. Contudo, nós consumimos um pequeno grupo. E agora podemos perguntar, será que se pesca tudo da mesma forma? Então nós vamos mostrar 3 artes de pesca que nós selecionámos por serem as mais seletivas para vos mostrar. Então temos aqui uns vídeos. Primeiro vamos falar do cerco. Pesca por arte de cerco. A pesca por arte de cerco tem como espécies-alvo cardumes de pequenos pelágicos, como o carapau, a sardinha ou a cavala. Para a realização desta técnica, utiliza-se uma embarcação de cerco que é acompanhada de uma embarcação mais pequena. Quando o cardume que se pretende capturar é identificado, a embarcação maior cerca o cardume, largando uma rede comprida com pesos em baixo para que esta afunde e boias em cima, para que a parte superior da rede se mantenha à superfície. Quando o cerco está concluído, puxa-se um cabo que fecha a parte inferior da rede, impedindo que o peixe fuja. Por ser uma arte de pesca tão direcionada, a pesca por arte de cerco é considerada uma pesca seletiva. Esta é a arte, então, que vocês mais ouvem falar quando começa a pesca da sardinha. Ok? Agora, temos 2 num vídeo, que é o palangre e as armadilhas. Artes da pesca, palangre e armadilhas. O palangre e as armadilhas são 2 artes de pesca muito utilizadas em Portugal. A arte de palangre consiste numa linha madre à qual são ligados estralhos com um anzol empatado na ponta. O comprimento da madre, a profundidade a que é colocada, a distância entre os estralhos e o comprimento dos mesmos varia consoante as espécies que se estão a capturar. Para além disto, também o isco utilizado é escolhido em função das espécies-alvo, normalmente predadores. Por seu lado, a arte de pesca com armadilhas visa principalmente a captura de crustáceos e polvo. As armadilhas podem ser de gaiola ou de abrigo. As primeiras caracterizam-se por uma estrutura rígida, coberta por uma rede, com um compartimento para colocar o isco e uma abertura que facilita a entrada das presas. Já as armadilhas de abrigo são estruturas em forma de pote que oferecem abrigo às espécies-alvo, permitindo assim a sua captura. Por serem artes de pesca muito direcionadas, o palangre e as armadilhas são consideradas artes de pesca seletiva. Porque é que importa nós também percebermos que tipo de artes é que são utilizadas? Porque neste momento, quando nós olhamos o estado dos estoques pesqueiros, isto tem a ver com a quantidade de populações que nós temos de determinadas espécies, é isso que nós chamamos de estoques. Quando nós observamos, vemos que 93% das pescarias mundiais estão totalmente exploradas ou sobreexploradas. O que é que isto quer dizer? Totalmente explorada é quando nós chegamos ao limite de captura que podemos fazer daquela espécie. Sobreexplorado significa que passamos aquele limite. Ou seja, nós estamos a capturar as quantidades totais ou mais do que aquilo que podemos capturar para que aquelas populações possam continuar a existir e sejam resilientes. Ou seja, para que estas populações possam ter crias e possam continuar a crescer. E como vocês podem observar aqui, entre 1970 e 2010, houve uma quebra de 50% do pescado que é capturado. O que é que isto quer dizer? É que as populações de pescado são extremamente importantes para diversas comunidades e para a nossa subsistência e alimentação. E tem vindo a decair exatamente por causa desta sobreexploração que está a existir a nível da pesca. E temos também outro desafio ligado à pesca, que é a questão da pesca acessória. A pesca acessória é pescado que é capturado acidentalmente ou outras espécies que não queremos capturar e que são capturadas também. E cerca de 40% do pescado mundial está a ser capturado acidentalmente a nível das pescarias que são realizadas. Muitas vezes aquele que é colocado a bordo tem que ser descartado e na maioria das vezes é descartado já em más condições ou já mesmo sem vida.
E a Carla teve-vos a mostrar as artes de pesca para vocês perceberem como é que elas funcionam, porque todas as artes têm impactos diferentes. E quando nós observamos, por exemplo, o palangre, vocês viram que são aquelas linhas que têm diferentes anzóis, podem ter algum tipo de impactos relativamente também à captura acessória, que falámos agora mesmo. Pode existir alguma captura de aves, por exemplo. A questão do arrasto é mais falada e mais conhecida a nível de impactos, porque são as redes que costumam arrastar no fundo, e quando arrasta no fundo traz tudo o que lá existe, e pode ter impactos bastante devastadores para o ecossistema. E depois temos a questão das redes perdidas e das redes fantasma. O que é que isto quer dizer? São redes que ficam perdidas no oceano e continuam a pescar sempre, e podemos ter animais que ficam lá retidos e acabam por morrer presos nestas redes. Ora, isto é um problema. Porquê? Porque o peixe não é inesgotável, não é uma fonte que continua sempre, não, tem fim. Mas nós precisamos nos alimentar, então temos que gerir o que nós temos. E como é que nós vamos fazer isso? A gestão pesqueira vai garantir que nós continuamos a ter pescado. Temos que manter também uma indústria que é rentável. As pessoas que vivem da pesca têm que continuar a viver da pesca e tirar uma subsistência. Temos também que partilhar oportunidades, mas sempre mantendo os recursos marinhos. Tudo isto tem que estar em equilíbrio. Então, como é que nós vamos fazer isto? Várias formas. Primeiro, aquilo que nós já falámos, seletividade das artes de pesca. Escolher artes de pesca mais seletivas. Seletivo é, então, que nós apanhamos apenas aquilo que nós queremos capturar, evitando outros. Ou, em maioria, evitando. Depois, estabelecer e respeitar épocas de defeso. O que é um defeso? É uma altura em que nós estamos a defender as espécies. E então, nós não vamos capturar certas espécies durante a sua época de defeso. Pode ser, por exemplo, a época que se está a reproduzir. Também, estabelecer e respeitar taxas e cotas. Uma espécie que vocês conhecem que tem cotas, que ouvem também nas notícias, é, por exemplo, a sardinha. Temos um limite, um número de toneladas máximo que podemos capturar. Chegando ao fim, não podemos capturar mais. Depois temos o tamanho mínimo de referência para conservação. E agora vocês perguntam o que é isto? É o tamanho mínimo de captura. Quer dizer que os animais têm tamanhos diferentes. Um atum atinge um tamanho que um carapau não atinge. Então, os biólogos estudaram com que tamanho, mais ou menos, eles já se começam a reproduzir. E então, se nós hoje capturássemos todos os carapaus sem eles terem reproduzido, não íamos ter mais carapaus amanhã. Então nós temos que, ao capturar, respeitar que já houve reprodução. Então, para o carapau, por exemplo, está estudado que são 15 centímetros. Carapaus com menos de 15 centímetros não poderão ser capturados e adquiridos por vocês. Com mais, sim. Então, como é que nós podemos fazer isso? Temos aqui uma régua, igual à que temos na nossa apresentação, que tem diferentes espécies de pescado, e nós falamos de pescado e não de peixes porque nós pescamos mais coisas do que peixes, como por exemplo polvos. E então como é que nós vamos fazer isto? Um peixe mede-se, como aqui indica, da ponta da cauda até à ponta da boca. Vamos pôr o nosso carapau junto a uma régua, medimos, e este aqui tem 15,5. Então, poderíamos ou não poderíamos capturar este carapau? Vamos pensar? Sim, porque já tem pelo menos 0,5. Esta é então uma das formas de gerir, garantir que capturamos espécies com o tamanho adequado. E como é que o pescado chega até nós? Nós sabemos que fomos à pesca, mas onde é que deixamos? Deixamos na praia? Deixamos diretamente no supermercado? Não, deixamos na lota. É feita a descarga em lota, com condições de segurança e higiene alimentar, e é à lota que vão comprar as diferentes profissões, como as pessoas que trabalham nos restaurantes, peixarias, a grande distribuição, e só depois é que chega ao consumidor final. Agora, para quem nunca foi a uma lota e não faz ideia de como é que isto se processa, nós temos aqui um pequeno vídeo. O pescado chega diariamente à Doca Pesca pela mão dos pescadores e é descarregado rapidamente. A frescura é um dos fatores mais importantes. Já vem separado por espécies dentro de caixas cedidas para o efeito.
Uma vez dentro da lota, a primeira tarefa a fazer é pesar. Cada caixa é registada no sistema informático e o gelo ajuda a manter essa frescura. O pescado é então exposto para que seja avaliado pelos potenciais compradores no leilão diário que começa sempre à hora marcada. Os compradores inscritos na Doca Pesca procedem à compra presencial ou online. O leilão é decrescente pela maior rapidez que confere ao processo, contribuindo assim para uma maior qualidade e frescura do pescado. Uma vez concluída a venda, o pescado adquirido é levado para ser transportado para o seu próximo destino. Entrará agora no circuito comercial para assim chegar ao consumidor final. Aqui na banca da Dona Luísa, situada no mercado local, o seu pescado é exposto logo de manhã bem cedo, devidamente identificado com a etiqueta CCL, comprovativo de compra em lota. Assim, é a garantia que este cliente levará para casa um peixe fresco e saboroso. Agora, vocês também podem fazer a diferença. Ou seja, quando vão às compras, podem tomar atitudes que ajudam a proteger o oceano. Portanto, vocês têm que apostar em pescado que vem de origens mais seletivas, mais sustentáveis, espécies que nós, consumindo, vai ter um mínimo impacto nas gerações futuras. E vocês viram no vídeo que estava lá uma etiqueta. A etiqueta CCL, comprovativo de compra em lota. Esta etiqueta é dada aos compradores que compram em lota. Não é obrigatório ter esta etiqueta, contudo, é obrigatório, quando vocês vão às compras, terem lá a informação. Não basta ter só o nome do peixe e o preço. Não, é obrigatório um conjunto de informações. Então, quais é que são elas? É necessário o nome comercial, por exemplo, vamos falar do carapau. Nome científico, tracuros. Depois o método de produção, e este método de produção é então se foi capturado no mar, se foi capturado em água doce, no caso de outras etiquetas também, aquacultura. Qual foi a zona de captura? Nós aqui estamos no Atlântico Nordeste, se foi em águas portuguesas e, o que vocês viram há pouco, quais é que foram as artes de pesca utilizadas. Nós também adicionamos, não é obrigatório, a lota para vocês poderem escolher pescado que vem mais próximo de vocês. Então agora vamos fazer um exercício. Aqui e lá em casa. Então, temos duas bancas, a da esquerda e a da direita. E eu agora quero que vocês me digam qual é que é a melhor escolha. A da esquerda ou a da direita? Mesma espécie. Já ouvi da direita. Porquê? Porque a diferença é a arte de pesca. As armadilhas, vocês deram há pouco, são muito seletivas, principalmente para o polvo. Então, é aqui a melhor escolha. Segundo exercício. Temos a mesma espécie, descarregada na mesma lota. Qual é que é a melhor escolha? A da esquerda ou a da direita? A da direita, porquê? Porque ser capturada em Espanha é capturado mais longe do que ser capturado em Portugal. E estamos aqui também a falar de algo que é a pegada ecológica, a poluição envolvida quando estamos a transportar um produto. E isto vale para pescado e vale para tudo. Para além disto, vocês observarem as etiquetas, porque é extremamente importante, há uma coisa que nós temos mesmo todos de fazer, que é diversificar o nosso consumo. Porque mostrei-vos no início, a maioria do pescado que nós consumimos nem sequer é das águas portuguesas. Por exemplo, o bacalhau não é norte da Europa. O salmão que nós consumimos também não é das nossas águas. O atum enlatado, maioritariamente, também não é, ok? E os douradinhos, que são altamente processados, na maioria das vezes também não vêm das nossas águas, ok? Então o que é que vocês precisam de fazer? É observar estas etiquetas, irem aos mercados e perceberem que tipo de pescado é que foi capturado nas nossas águas e experimentarem, não terem medo disso. De experimentar, porque às vezes nós temos receio de experimentar coisas novas, mas é bom nós experimentarmos. E porquê é que é importante diversificar? Porque não estamos a fazer pressão sempre no mesmo recurso, sempre na mesma população de pescado.
E fazemos com que essa população tenha mais oportunidade para se reproduzir, ter crias e desenvolver-se e ser resiliente. Outra coisa que vocês podem usar, que é uma ferramenta que nós temos online, é o guia da WWF de consumo responsável de pescado. Têm lá várias dicas, têm receitas e nós também utilizamos esta sinalética de cores para ajudar a perceber se as espécies, se as populações são ou não saudáveis. O verde significa que é uma boa escolha, que a população se encontra saudável. O amarelo é podemos consumir, mas se calhar devíamos pensar noutra espécie. O vermelho devemos evitar, porque é uma população que se calhar neste momento está extremamente subexplorada. E depois o azul pode ter a ver com produtos certificados, ok? Só para vos dizer uma coisa ainda relativamente ao guia, é que estes dados estão sempre a ser atualizados. E pode acontecer vocês irem ao site e os dados não estarem atualizados, ok? Porque nós temos cientistas a trabalhar nisto e a ver como é que estão as populações. Por exemplo, nós tínhamos a sardinha a vermelho no nosso guia, não está aqui no exemplo, mas estava no nosso guia a vermelho e neste momento provavelmente já deverá estar a amarelo ou verde. Está a ser avaliado para ser inserido no guia, ok? Então, que pescado comer? Temos que pensar em comprar. Podem sempre procurar pescado certificado. A Carla mostrou-vos agora a etiqueta CCL, é uma forma de vocês também procurarem. E relativamente a outras certificações que possam existir, também nos mostram que existem algum tipo de regulamentações para esse pescado, na sua captura ou até na sua própria produção, quando estamos a falar da aquacultura. Respeitar os tamanhos mínimos, a Carla também já vos explicou, para garantirmos que aquela população de pescado teve tempo de se reproduzir e por isso garantimos que ela se torna resiliente. Optar pelas artes de pesca menos destrutivas, ou seja, as mais seletivas, a Carla também já vos mostrou. Optar por peixe nacional das nossas águas. Diversificar, eu vou dizer isto sempre, e informarem-se e não terem receio de questionar. Porque às vezes quando nós vamos e não está lá a informação do pescado, nós podemos sempre perguntar e não há problema nenhum. Ora, agora lançamos um desafio para vocês todos, que é, vamos às compras. Vamos às compras e vamos fazer uma compra sustentável de pescado. E no que é que nos baseamos? Qual é que é o estado que está esta espécie? Podem consultar o guia da WWF, local e origem do produto, nas bancas tem que estar a informação, método de captura, nas bancas tem que estar a informação, se há alguma certificação e diversificar a dieta. Se nós nunca comemos besugo, é a altura. Se nós nunca comemos boga, é a altura. E é assim que nós conseguimos fazer uma compra sustentável de pescado. Vão às compras, divirtam-se e espero que corra muito bem e que seja muito saboroso. Contamos convosco aqui lá em casa para fazerem este desafio e depois nos dizerem como é que correu, ok? E queremos agradecer o convite e obrigada por nos terem ouvido. Estamos disponíveis para as vossas questões. Agora vamos abrir o espaço para perguntas e respostas. Bom dia, primeiro. Não acham que também uma das razões para a dieta das pessoas ser muito baseada nos peixes que vocês mencionaram no início, ser porque esses peixes são muito mais fáceis de comprar do que outras espécies que possam ter mencionado? Então, normalmente quando vamos a grandes superfícies, essas espécies que falaste é mais fácil de serem encontradas e também tem muito a ver com as nossas tradições em Portugal. Por exemplo, o bacalhau está muito associado à nossa tradição no Natal, mas também existem grandes campanhas já a falar até, por exemplo, do polvo enquanto substituto, às vezes nesse tipo de questões mais tradicionais. Mas se fores ao mercado vais encontrar espécies muito diferentes e variadas. E aqui há uma questão muito importante que é a procura e a oferta. Quando nós procuramos sempre as mesmas espécies, a oferta sobre essas espécies vai ser maior. Se nós começarmos a procurar outro tipo de espécies, se calhar quem as tem para oferecer começará a apostar em ter mais dessas espécies para nos oferecer. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Carla. Perfeito. Ok. Qual é o país que consome mais peixe? Então, respondendo à questão qual é que é o país que consome mais pescado no mundo, nós temos então Malta, em termos quilograma per capita ano.
Portanto, também aqui um país perto de nós. O Japão está... Não está no nosso top. Portanto, o Japão, em termos de país e o seu consumo, nós não temos aqui porque nós temos dados da Europa. Ok? E, portanto, trabalho de casa, podemos todos ir pesquisar à internet. Mas... Apesar daquilo que se pode pensar, eu tenho quase a certeza que não está no top 3 do mundo. Boa tarde. Todas as espécies têm um período de reprodução ao longo do ano, certo? Normalmente, o quão longo é esse período, em média? Respondendo à questão de quão longo é o período de reprodução de uma espécie, depende muito das espécies. Nós temos espécies que estão-se a reproduzir durante, basicamente, 4, 5 meses, e depois temos espécies que têm uma época de reprodução muito mais curta, 3 meses. Portanto, nós temos tantas espécies, as comerciais que nós vemos são 300, portanto temos variadíssimos períodos. É lógico que as espécies que estão mais pressionadas faz os defesos para que consigamos ter mais recrutamento, mais indivíduos dessa espécie. Okay? Qual é que é o principal desafio de pesquisa em pesca, Kátia? Acho que serás melhor que eu para responder a isso. São vários. Temos desde o facto de muita da investigação ser feita por projetos que duram 3 anos, na maioria, e às vezes é muito difícil nós conseguirmos os dados, fazermos as saídas de campo, investigar os animais, o seu ecossistema e ter resultados em 3 anos. Portanto, isso eu diria que é aqui um limitador, termos um tempo tão curto para estudarmos estas espécies. O que é que ajuda bastante? Alunos de biologia. Ok? Então, os alunos de biologia fazem, muitas vezes, projetos que são duradouros. Por exemplo, teses de mestrado, teses de doutoramento. E isto, então, vai fazer com que os alunos sejam as fontes da ciência. Portanto, futuros pequenos cientistas, já sabem, vocês têm um papel crucial para sabermos mais sobre as espécies, não só do oceano, mas as espécies em geral. Há algum país que não consuma peixe? Sim, os países que estão mais no interior podem ter mais dificuldade. Contudo, nós estamos num mundo com a globalização que a exportação, a importação, é lógico que pode haver países que estão realmente muito isolados e eles terem aqui alguma dificuldade. Mas estamos num mundo global e as exportações, nós conseguimos comer pescado português no Japão. Portanto, está a atravessar fronteiras. Boa tarde. Face ao crescimento da população mundial, considerar a pesca sustentável satisfazer as necessidades da produção de peixe na alimentação das pessoas? Devido ao crescimento da população, não é? Se a pesca sustentável poderá corresponder a todas as necessidades alimentares das pessoas, certo? Eu vou-te dar uma resposta da WWF que tem a ver com consumir menos e melhor. Isto é uma das coisas que nós dizemos sempre, principalmente quando estamos a falar de países desenvolvidos que consomem muito mais do que aquilo que precisam. Portanto, isso é uma das questões, é que nós precisamos de consumir menos e melhor. E em Portugal posso também dizer que nós consumimos mais proteína animal do que aquela que nós precisamos na nossa dieta. Portanto, também a poderíamos reduzir, ok? Relativamente à pesca sustentável, é possível ter pesca sustentável e responsável, é possível fazer melhores escolhas. Outra das coisas que pode ser complementar a isto e que também tem sido estudada, mas também tem muito a ver com a forma como é produzida, porque precisa de existir algum cuidado nesta produção, é a questão da aquacultura, que também tem vindo a ser algo complementar às pescas, que permite produzir o pescado também para consumo. Ok? Carla, não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa. Por mim, está uma boa resposta. Quais os grandes benefícios da pesca sustentável? Quais os grandes benefícios da pesca sustentável? Okay.
a questão da pesca sustentável e responsável, nós temos que pensar que o recurso, os oceanos e os recursos que lá existem são de todos nós. E um oceano saudável significa a nossa saúde e a nossa subsistência e a nossa sobrevivência. Okay? Se nós começarmos a capturar mais daquilo que temos nos oceanos, significa que os ecossistemas e que as populações vão entrar em desequilíbrio. E se nós tivermos um ecossistema em desequilíbrio, pode colapsar. E os ecossistemas são a base de tudo para a nossa sobrevivência. Se vocês pensarem em todos os recursos que vocês utilizam, digam-me, por exemplo, coisas que vocês precisam da natureza. Madeira, ok? Água, mais alimentos, certo? Se nós fizermos com que as populações tenham uma quebra e deixem de existir, como é que nós vamos existir também? Então eu diria que um dos principais benefícios é nós termos ecossistemas resilientes, porque isso faz com que nós, seres humanos, também tenhamos saúde e possamos sobreviver num mundo saudável. Carmen. Eu sublinho, eu acho que em qualquer tema ligado ao ambiente, nós temos que pensar, nós não estamos a salvar os oceanos, nós não estamos a salvar as florestas. Em última análise, a vida encontra o caminho, mas nós, humanos, precisamos das coisas como elas estão, dos ecossistemas saudáveis. Portanto, nós não estamos a salvar os oceanos, nem estamos a salvar as florestas. Estamos a salvar a humanidade. Essa é mesmo a base. Eu se calhar acrescento ainda aqui uma questão relacionada com direitos humanos. Por exemplo, na pesca, podem existir alguns casos de escravatura, por exemplo, associada à pesca. Não sei se vocês têm noção disto. E uma das formas que nós também podemos controlar isso é através da pesca responsável, e é de nós termos a certeza que existe esta monitorização e que as coisas são bem feitas. Para além disso, não existir sobrepesca significa que aquelas comunidades locais que dependem da pesca para sobreviver, precisam mesmo de pescar para se alimentar e para alimentar as famílias, garantimos também que essas pessoas têm acesso à pesca, por não existir sobrepesca naqueles locais. Significa que elas podem continuar a pescar e alimentar as suas famílias. Portanto, para além da natureza e da proteção da natureza, existe toda esta componente humana que também é importante nós termos noção, porque nós temos muito esta tendência de nos afastarmos, de sermos um bocadinho superiores a tudo. E isso não é verdade. Dependemos todos uns dos outros e do ecossistema. A diferença entre pesca e aquacultura? Aquicultura. Aquicultura e aquacultura são variantes da mesma palavra, ok? Às vezes há aqui essa questão, ambas estão corretas, está bem? Então, a pesca extrativa, a pesca é os animais estão no seu habitat natural e nós vamos lá capturar. Seja no rio, seja no mar, tínhamos que ir de barco ou não tínhamos que ir de barco. Nós estamos a tirar do seu ecossistema natural. A aquacultura, nós aí já estamos a, pelo menos, fazer criação, ou seja, engorda. Podemos não estar a criar um peixe do início, não é? Mas, pelo menos, nós temos já ali os nossos juvenis e estarmos a alimentá-los para eles crescerem. Ou seja, é um bocadinho como o equivalente à nossa pecuária. Nós, neste momento, não andamos a caçar, mas andamos a criar o gado, os ovinhos, os caprinos. No caso da aquacultura, podemos fazer aqui este paralelismo, ok? Queres complementar? Quais são os desafios da implementação da pesca sustentável? Desafios para a implementação da pesca sustentável. Eu acho que aqui a questão da monitorização e às vezes dos pescadores não serem envolvidos na própria gestão da pesca, que é algo muito importante. Nós, por exemplo, na WWF tentamos implementar a cogestão, que é, no fundo, é criar as regras de base com todas as pessoas sentadas à mesa, desde autoridades, pescadores, ONGs, a DOCA Pesca, por exemplo, ok? Todos em conjunto tentarmos criar regras para uma determinada pescaria. Portanto, às vezes esta questão de as pessoas não estarem envolvidas na gestão pode ser um desafio. Carla, não sei se queres acrescentar aqui mais qualquer coisa. Temos um desafio, eu acho que acaba também por ser o desafio para a pesca sustentável e qualquer atividade que seja sustentável, não é? A agricultura mais sustentável, a roupa mais sustentável. O desafio está no consumidor também. Se nós procurarmos, se nós exigirmos,
aí nós vamos ter uma oferta. E quanto mais vocês olharem para as etiquetas e tomarem decisões responsáveis, conscientes, mais vão auxiliar nas mudanças, nas transições, ou mesmo que elas já estejam a decorrer, auxiliar na rapidez destas mudanças. Como é que vocês conseguem distinguir a espécie de peixe no mar? Imagina, então... Como é que se distinguem os cardumes? Quando se está à procura da espécie para capturar, como é que se distinguem os cardumes dos diferentes pescados? É isso? Ok. Cada vez mais, nós, apesar de termos pesca artesanal, que 80% da nossa frota é uma frota artesanal, nós temos atualmente tecnologia bastante avançada. E uma coisa que é ótima associada à tecnologia é o conhecimento dos pescadores e dos mestres. Portanto, quando nós temos estas duas coisas aliadas, eles conseguem perceber através dos instrumentos que têm nas embarcações que espécie maioritariamente está lá, porque o cardume muitas vezes não é homogéneo de uma só espécie, tem alguma mistura e o que se vê é qual é que é a espécie predominante. Está bem? Consegue-se perceber isso com tecnologia e conhecimento dos nossos mestres. Quando é que começou esta missão de ser sustentável, pesca sustentável, etc? Diria que isto já dura há bastantes anos, esta questão de tentarmos ter pesca mais responsável. E, por exemplo, a Doca Pesca também tem feito um grande trabalho, até na parte da divulgação ao consumidor. Não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre isso, Carla. Basicamente, se formos a pensar, nós temos ciclos, não é? Se formos a pensar, quando se começou a fazer a pesca, se calhar ela já era sustentável. Entretanto, começámos a tentar intensificar, como em tudo, como até na era industrial, começámos a intensificar e agora deu-nos a consciência há uns anos e começámos novamente a ver, até nas coisas do dia-a-dia, os sacos, os descartáveis. E na pesca sustentável também. Mas a pesca sustentável tem-se mantido muito, mas nós, Doca Pesca, temos tido ações desde 2012, para ter aqui uma data. 2012, o que é que nós temos estado a fazer? Começámos uma campanha para informar os consumidores que há outras espécies muito boas e que são muito abundantes na nossa costa e que, já que é tão facilmente capturado pelos pescadores, então vamos aprender a comê-las. Então, em 2012 começámos com uma campanha que era a campanha da cavala, que é uma espécie. E a cavala, então, na altura, era muito desprezada, coitada. Era alvo de muito preconceito. E então nós desmistificámos estes preconceitos e começámos a dar a provar, ensinar as pessoas a cozinhar e, ao estarmos a capturar uma espécie que é muito abundante, em vez de espécies que estão muito pressionadas, estamos a fazer também uma pesca mais sustentável. Portanto, lá está, se procurarmos a cavala, se procurarmos o carapau, em vez de outras espécies muito pressionadas, vamos então ajudar a que os pescadores façam também uma pesca mais sustentável. Eu se calhar aproveitava para acrescentar aqui mais um desafio, que é muito importante para vocês e para todos nós, para melhorarmos as nossas competências de pesquisa e de pensamento crítico, é irem procurar estudos que já existam e de quando é que eles são. Qual é assim o mais antigo que conseguem encontrar relacionado com pesca responsável e sustentável? Vou-vos lançar este desafio a vocês e a quem está lá em casa também. Quais é que são as tecnologias que vocês usam normalmente? Em termos das tecnologias utilizadas nas embarcações para poderem detectar cardumes, entre elas nós temos os sonares. Okay? É uma das tecnologias. Como eu pessoalmente, apesar de já ter ido numa embarcação de pesca, não sou pescadora, não sou a melhor pessoa para te dizer quais é que são os mecanismos que lá estão todos. Mas podes, claro, entrar em contacto com pescadores porque hoje as redes sociais fazem maravilhas. Olá, boa tarde. Será que podiam meter naquele slide em que mostravam um gráfico que era com a lota e os pescadores? Ok. Aí, desses intermediários todos, qual deles é que recebe mais? Qual é que é o intermediário que recebe? Eles não têm mostrado as contas, mas acaba por ser...
é muito diferente, depende muito do setor. Se nós formos a comparar, um restaurante, não é? Vamos comparar um restaurante. Uma coisa é um restaurante que é aqui em Almada, nesta rua, que é o restaurante do Manel. Pode ter um income, um benefício relativo. Vamos comparar com um restaurante com estrela Michelin, não podemos então dizer que os restaurantes todos recebem mais do que uma peixaria, porque há restaurantes com estrelas Michelin. Em termos de grande distribuição, podemos falar que consegue grandes quantidades. Isso é inegável. Uma banca de mercado compra uma quantidade limitada porque tem clientes limitados relativamente a um grande hipermercado. Em termos da quantidade que adquire logo por aí. Depois temos aqui os grossistas. Os grossistas são empresas que estão dedicadas a comercializar pescado. Eles não têm nenhum ponto de venda ao público. O que é que eles fazem? Compram e vendem, são intermediários. E agora tudo depende do volume e dos clientes que têm. E os grossistas depois podem ainda exportar, são eles intermediários para outros restaurantes. Portanto, aqui depende muito de cada um. E posso dizer que neste momento também não há estudos que indiquem que nesta cadeia toda quem é que está a tirar mais lucro. Portanto, está uma ideia. Um estudo tu fazes um dia. Normalmente não seriam os pescadores a receber menos? Depende. Não posso dizer que sim, não posso dizer que não. Posso dizer que a pesca é ainda é também alvo de algum preconceito e mito, porque nós temos pescadores, por um lado, com práticas muito sustentáveis. Nós temos um projeto de recolha de lixo do mar e eles estão extremamente envolvidos, que utilizam papagaios afugentadores, que respeitam tamanhos mínimos, fazem tudo e que ainda se divertem bastante no mar. A pesca é um emprego possível para vocês, podem ser pescadores, podem fazer vida disso e ter dinheiro para fazer as vossas vidas confortavelmente. Depende de como é que gerem. Isto é como tudo. Eu posso ter uma mercearia que está sempre ali limitada, ou posso ter uma mercearia a trabalhar muito bem e que me faz ter uma vida confortavelmente. Portanto, tudo depende de como é que nós fazemos a nossa pesca. Nós podemos ter grandes armadores a ter bons resultados e podemos ter peixarias que se calhar não fazem tanto dinheiro. Ou vice-versa. Portanto, bom estudo para fazeres. É uma chega de saber quais são as modalidades da pesca. Eu não ouvi a questão. As modalidades da pesca? As modalidades, as formas de fazermos a pesca? Sim. Então, queres dizer algumas? Então, temos aquelas três que nós falámos, do palangre, o cerco, as armadilhas. Isto aqui são formas artesanais. Depois temos também as redes de emalhar, que são redes que nós deixamos no mar, a meia água ou em profundidade. Vamos embora e esperamos que a rede faça o seu trabalho. Depois temos o arrasto, temos a ganchorra. A ganchorra são assim umas estruturas metálicas que a embarcação vai andando e a ganchorra vai arrastando pelo fundo. Isso é para quê? Para apanhar bivalvos, as ameijolas, assim, bivalvos grandes ficam lá presos. Portanto, temos muitas técnicas de pesca que nós temos em Portugal e no mundo então ainda mais. Há uma muito interessante nos Açores, se quiseres ir procurar, que é de salto e vara. Deixo-vos também mais um desafio para vocês irem pesquisar. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, se apanharem sem querer o peixe que ainda não foi reproduzido, podem vender mesmo assim? Existem os tamanhos mínimos de captura, ok? Existem algumas exceções e também não estão estabelecidos para todas as espécies, ok? Mas para as espécies que estão, não podem ser descarregados em lota. Como tal, não podem ser vendidos. Damos por fim então à sessão das perguntas, saliento que as questões que não foram respondidas terão mais tarde uma resposta que ficará associada à gravação deste webinar na plataforma de estudo Em Casa Apoia.